de uns dias atrás, que é bastante importante para o mundo todo, não só para o Brasil, mas está acontecendo aqui no Brasil, que é a COP30, que o presidente Donald Trump não mandou delegação importante, relevante aqui para a COP30. É uma ausência muito ruim. Os Estados Unidos são o país que mais polui o meio ambiente, são a maior economia do mundo, então é uma ausência muito complexa. Embora a gente entrevistou ontem o secretário executivo do Observatório do Clima, que disse do jeito que o Trump pensa o meio ambiente, é melhor ele nem ir mesmo, porque ele vai, na verdade, atrapalhar. Então é uma situação bastante complexa. E lá, no domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais dele uma crítica para a COP30, né, que a gente está vendo aqui ao lado. Ele, num post na rede social dele, a Truth Social, ele disse o seguinte, queria que o pessoal subisse aqui o texto para conseguir acompanhar, porque eu, ceguinha do jeito que sou, não consigo ler o post diretamente da imagem que a gente está vendo aqui. Aí, pronto. Ele escreveu que, abre aspas, devastaram a floresta no Brasil para construir uma rodovia de 4 pistas para ambientalistas, fecha aspas. Essa foi uma fala, enfim, na rede social, que chamou bastante atenção, repercutiu, mas mostra ali também o pouco entendimento do presidente Donald Trump em relação ao que acontece na região norte do Brasil, que é fundamental para o mundo todo, afinal de contas, no Brasil, que tem a maior parte da maior floresta tropical do mundo. O Hessel. Nath, a gente tem acompanhado bastante essa questão. A ausência dos Estados Unidos, é importante deixar claro para quem nos assistem, isso é uma questão ideológica, não só do Donald Trump, mas, infelizmente, esse é um ponto em que os Estados Unidos não gostam de se dedicar. Né? Eles não apoiam, independente do partido político que ocupe aqui esse pódio. Então, tanto democratas, tanto republicanos, apoiar questões ambientais na verdade, um tiro no pé dos Estados Unidos, porque eles precisam devastar, eles precisam poluir para ainda manter esse status quo. É um absurdo isso que eu estou dizendo, mas é fato. A gente precisa dizer isso. Se eu sou contra a favor, não vem ao caso. Sou absurdamente contra. E fique bastante claro isso. Mas, ideologicamente, né, se a gente for colocar os Estados Unidos num plano de negócio, o core business dos Estados Unidos é defender o desmatamento e a poluição, porque é só assim que vai trazer realmente o desenvolvimento, entre aspas, dessa primeira economia. Há muita divergência, discordo, acho que dá para você fazer muito dinheiro não poluindo e não devastando. Quando você vê, por exemplo, um discurso de Donald Trump. Não, desculpa, eu só ia pontuar que a China, por exemplo, por muito tempo foi assim, né? E hoje é a que mais quer participar, a que mais quer falar, quer fazer o caminho contrário, de dizer, não dá para ser essa potência, mas pensando no meio ambiente, né? Então, se a gente acha que os americanos são, na sua totalidade, muito inteligentes, acho que falta realmente um conhecimento de mundo para poder mudar um pouquinho essa mentalidade. Né? Existe uma parcela muito intelectual, muito estudiosa nesse sentido, mas acaba prevalecendo outros interesses, e aí por isso que faz ter esse core business dos Estados Unidos defender uma coisa dessa. A gente vê, por exemplo, uma declaração de Donald Trump nesse sentido, o que muita gente fala assim, veja lá, a amizade com o presidente Lula terminou, o namoro não durou nem um mês, é aquela coisa toda que acontece, que o brasileiro sabe muito bem fazer essa fofoca de trem, de ônibus, mas na verdade ele está realmente somente fazendo um discurso para poder defender aquilo que os Estados Unidos pregam, que é isso que a gente está comentando aqui. Porque se você for ver bem, Nath, os Estados Unidos têm um modelo muito similar a isso que ele está criticando da tal rodovia no meio da Amazônia. Claro que uma rodovia você precisa fazer vários estudos e acho que cabe aí realmente os órgãos e as ONGs fazerem uma pressão para justamente não descambar. Porque a gente sabe que no Brasil o negócio meio que, né, não é só passar uma estrada, depois eu quero um hotel aqui do lado, quero um outro, e aí o impacto não é medido,
e você perde o controle de tudo. Mas o que eu quero dizer é que no sul da Flórida, por exemplo, lá no sul da Flórida a gente tem o Everglades. O Everglades é um dos maiores pântanos considerados do mundo, com aquífero e etc, etc. Você tem lá, por exemplo, cortando de costa a costa do estado da Flórida, 2 grandes estradas, ou seja, e ainda de propriedades indígenas. A gente tem que enxergar o Everglades tomada e dominada pela comunidade originária dos Estados Unidos, ou seja, você tem um problema. E tem 2 belíssimas estradas ali que ligam Miami e Naples, Fort Myers, que são 2 importantes cidades que acolhem aí uma classe social muito alta. Então, não tem como os Estados Unidos falarem da Amazônia, mas ela tem uma mini Amazônia que segue o mesmo padrão aí de desenvolvimento e de estradas que ligam um ponto ao outro. Então, é engraçado a gente ouvir o Donald Trump falar uma coisa dessa, mas isso nem nos emociona, viu, Nath? O batimento cardíaco que nem acelera, porque a gente sabe que é um discurso vazio e que, se for realmente para um debate, se o Lula realmente quiser debater, uma pena que muitos políticos brasileiros não conhecem os Estados Unidos, teria muito artifício para poder rebater esse tipo de declaração e não levar para o lado pessoal, assim como aconteceu com o governador do Pará.